Olá, pessoal. Então, esse é o terceiro e último vídeo da série sobre o Edictor, né? Esse software de edição filológica e de anotação linguística. E nesse vídeo eu vou tratar de dois assuntos. Um que é muitas vezes esquecido, mas é crucial para qualquer trabalho com corpus, que são os metadados dos textos, né? Normalmente eles são incluídos no final, mas podem ser incluídos no início também da edição. Muita gente se esquece deles, mas é com base neles que os usuários de um corpus vão poder encontrar a informação que eles precisam. Inclusive, que vai facilitar também para compor uma base de dados mais específica, a partir da qual possa ser feito um estudo a respeito de um fenômeno de mudança linguística, por exemplo. E o outro tema é mais específico, né? É voltado para aquelas pessoas que vão trabalhar com corpos anotados morfologicamente. Então, o primeiro item está comentado aqui no manual que eu mencionei no vídeo passado, disponível no site do projeto Tycho Brahe, né? É, quando vocês visitam o projeto Tycho Brahe, vocês clicam aqui no Tycho Wiki e depois vocês selecionam a segundo quadradinho lá de cima, manual de edição. E aí eu já mencionei que ele trata de uma série de outras questões sobre edição, mas aqui a gente vai mencionar sobre o item 5, que é o item propriedades do texto e metadados, tá bom? É, então aqui, propriedades do texto e metadados. É, na verdade, a gente tem esses dois itens, né? Porque no Edictor a gente tem uma marcação mais básica e uma marcação mais específica. Essa marcação mais básica, ela é disponibilizada. Então, para esses dois casos, a gente tem que estar na aba de edição, tá? Então, a primeira, você vai no menu edição, texto e seleciona propriedades. E aí, a única propriedade que vem automática é a contagem de palavras, que ele faz automaticamente. As demais, você insere aqui nessas caixinhas. Então, por exemplo, eu posso dizer que o título desse material que eu tenho é um jornal, o nome do jornal Manuelinho Dévora, o ano de produção 1886, poderia ser até um período, né? 1884 a 1886. E o autor, nesse caso o editor do jornal, aqui eu coloquei de maneira fictícia, porque eu não tenho certeza, José Gomes da Silva, e o ano do nascimento do editor, se estiver disponível. E aí eu dou um OK. Essas informações são muito básicas, né? E elas não são suficientes para trabalhar com corpos. Para isso, eu preciso também inserir os metadados. Para inserir os metadados, eu tenho que ir no menu Documento, Metadados, e selecionar primeiramente o tipo de metadado e depois ir selecionando o valor específico. Então, por exemplo, eu tenho aqui quatro grandes tipos, né? O tipo de processamento do corpus, o tipo fonte imediata, fonte intermediária e fonte original. No tipo processamento do corpus, a gente tem a, várias categorias. Eu diria que esse tipo, o processamento do corpus, é o mais importante de todos, porque ele vai dar, por exemplo, aqui, né, informações sobre o nível de edição de processamento do corpus, a extensão do processamento, a fonte, o status, o tipo, o ID do autor do documento, o título do documento. Então, são informações fundamentais. Lembrando que todas essas categorias elas são editáveis a partir daquele menu de preferências dentro do programa, da categoria programa. Então vocês podem retirar ou incluir alternativas aqui. Então digamos que eu queira inserir, né, o título do documento. Vocês veem que apesar de eu ter inserido o título lá nas propriedades, ele não aparece aqui. Então eu vou ter que colocar de novo, né, Manuelinho Dévora,
Na verdade, aquelas propriedades elas servem para aquelas informações do arquivo que a gente obtém quando a gente pega, por exemplo, aqui, né, no menu de arquivos e a gente seleciona com o botão direito e seleciona propriedades. Então, por exemplo, aqui eu vou selecionar propriedades e ele vai me dizer em detalhes, talvez ele me dê o nome do arquivo, etc. E essas informações vão estar em outro nível, tá? Aqui, para inserir um valor, no caso o valor do título do documento, associado a esse metadado específico, eu tenho que clicar mais uma vez nessa setinha e ele vai incluir. E eu posso ir incluindo outros tipos de metadados. Por exemplo, eu posso incluir quem fez a edição do texto, por exemplo, aí normalmente a gente coloca a primeira letra seguida da, do nome da família, né? E assim por diante. E aí eu posso selecionar outros tipos de metadados. Normalmente o texto tem que ter pelo menos o processamento do corpus e mais um tipo, que é a fonte original. Na fonte original a gente vai ter menos opções, né? Normalmente a gente vai ter o autor, o nome do autor, então José Gomes da Silva, digamos, e a gente vai ter o texto original, a data do texto original, a data, o título do texto original, porque inclusive pode mudar, né? Então, tem texto, tem títulos originais dependendo do texto que são enormes, né? E a gente às vezes abrevia o título, por isso que aparece tanto na fonte original quanto no processamento do corpus. E a gente tem então uma série de informações que a gente pode ir incluindo aqui, por exemplo, o texto, a data do texto original, 1886. Na verdade, esses arquivos pegam um período, né? E assim por diante. Depois que a gente termina, a gente dá um OK. E essas informações vão estar armazenadas no nosso arquivo XML, apesar de não aparecerem aqui na tela. Para ter, só voltando, né, uma coisa que eu esqueci de falar, nos metadados, a gente tem dois outros tipos que são a fonte imediata e a fonte intermediária. Esses outros tipos de metadado, eles só são importantes caso a gente tenha uma informação que a gente utilizar uma edição de um texto diferente do texto original. Então, digamos, eu estou utilizando uma edição do texto de Gil Vicente que foi publicada em 1884. Para repetir o nome. Só que eu também consultei o texto original, consultei os dois. Então eu posso além de inserir as informações sobre o texto original, eu posso inserir as informações sobre a fonte imediata. E ainda poderia ter uma fonte intermediária também sendo consultada e eu posso inserir as informações desse texto intermediário. Então isso é importante para textos que tenham muitas versões, né, muitas versões diferentes do mesmo texto. E aí eu dou sempre OK, OK, beleza. Só lembrando, voltando no manual, né, que a gente tem aqui uma informação muito detalhada a respeito de como no corpus de Cobrais são computados esses valores, tá? Então aqui a gente tem o nome do metadado na coluna esquerda e a gente tem o formato em que ele deve aparecer e o uso, ou seja, a explicação de para que serve essa informação. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, é, aqui na versão ID do autor, né, por exemplo, a gente tem o formato que tem que ser feito assim, último sobrenome do autor, vírgula, nome, e não a sequência natural.
de nome e sobrenome. Então tem que ser nesse formato e ele é usado para inserir o nome do autor para o catálogo, no caso do corpus Tycho Brahe. Em outros casos, a gente tem categorias específicas, né? Por exemplo, no tipo de processamento do corpus, a gente tem geração 1, geração 2, geração 3, geração 4, e aí aqui embaixo tem informações específicas, às vezes, né? Indicadas pelos asteriscos, pelas notas aqui embaixo, né, do que significam esses símbolos. Então, por exemplo, Generation 1 significa um texto que é uma digitalização de um manuscrito original, Generation 2, uma digitalização de um impresso original e assim por diante. Então, basta ler com muito cuidado as informações que estão nesse manual de edição e vocês vão poder entender, né, como fazer essa marcação. A primeira tabela aqui é a orientação para o tipo de metadado, edição, né, corpus processing, tipo de processamento do corpus. O tipo fonte original é aquele que viria logo em seguida. Em seguida, em alguns trabalhos, terá a fonte imediata e, em alguns casos, terá a fonte intermediária. E aqui, para cada um dos tipos, a gente tem informações e depois tem exemplos muito específicos de textos que estão presentes no corpus de Brahe, como eles são marcados para cada um desses metadados. Né? Então, com respeito aos metadados, é importante lembrar, né, de consultar com detalhe, no caso, se o corpus seguir esse procedimento do corpus de Brahe ou se ele seguir outro procedimento que seja feito um manual em que se sistematizem as categorias em que os textos serão classificados para que eles possam ser consultados de maneira fácil pelos usuários depois. Bom, agora aqui nós temos uma outra questão, né, que eu ia mencionar, que é a anotação morfológica. No vídeo passado eu já mostrei para vocês como gerar a, a etiquetagem morfológica, ou seja, gerar a informação que aparecerá nessa terceira aba do edicto. E agora, o que falta fazer? Então, uma vez que essa informação foi gerada, é importante lembrar que as palavras que aparecem em vermelho são palavras que já haviam sido marcadas pelo mecanismo de edição de palavras, né? Então elas aparecem em vermelho porque elas sofreram alguma intervenção. E as outras palavras aqui, elas normalmente vão estar em preto mesmo, porque elas não sofreram nenhuma intervenção. E pode ser que eu tenha alguns erros de anotação morfológica. E aí o ideal é que haja alguma pessoa que revise também essa etapa antes de que essa informação seja disponibilizada ao público. Para tanto, né, existe um manual de etiquetagem morfológica, né, que no caso também, mais uma vez, segue o padrão do corpus de Brahe. Nesse caso, vocês têm que consultar o corpus propriamente dito, então não o projeto de Brahe, mas essa página do corpus de Brahe, e descer e buscar nessa parte central, normas de edição e manuais, os manuais de anotação morfológica e sintática, né? E aqui selecionar a segunda opção, que é o manual de sistema de anotação morfológica. E aqui vai se abrir uma nova aba no seu navegador. E aqui esse manual está disponível só em inglês, infelizmente. É um manual voltado especificamente para o objetivo do corpus, que é a anotação de palavras voltadas ao português clássico, mas evidentemente que ela é aplicável a outras variedades do português. Né? E aqui tem uma explicação, né, das várias categorias gerais, né, de palavras, então verbos, concordância, nomes, pronomes. E aí, entrando em uma dessas categorias, a gente pode ter especificação das subetiquetas. Então, eu posso ter, por exemplo, conjunção. Eu tenho uma grande etiqueta para conjunção, que é conj, e outra grande etiqueta, que é se. E aí eu tenho uma explicação, né, do uso, né, de exemplos, né, e
e da explicação de para que servem essas etiquetas. E em alguns casos a gente tem subetiquetas, como é o caso da conjunção negativa nem, né, que recebe a etiqueta conjuneg. Então vocês podem consultar essa informação para fazer a revisão da etiquetagem automática que aparece no corpus, certo? Aqui eu vou adiantar para vocês que, no geral, ele acerta bastante, né? E pode ser que ele erre em alguns casos bastante específicos, por exemplo, aqui a gente não fez a edição completa do texto, então pode ter algumas questões de edição que ficaram faltando. A gente pode, aqui nesse caso, alternar entre as abas de edição e de morfologia. Então, por exemplo, a palavra axiomática não recebeu o acento. Então, eu tenho aqui que incluir o acento, eu tenho que modernizar. Eu venho aqui, insiro o acento agudo. Caso tenha algum erro ainda, eu venho em morfologia. E essa palavra axiomática, na verdade, é um adjetivo, eu tenho que alterar para adjetivo. Então, eu posso começar a colocar o nome da etiqueta ADJ, ele vai buscar a etiqueta, né? No caso, como adjetivo feminino, eu tenho que selecionar ADJF. Dou um Enter para selecionar essa etiqueta e vou em aplicar. Então aqui é muito simples, né? E aqui a palavra vai aparecer em vermelho também porque sofreu alteração nesta aba. Ok, pessoal, basicamente era e aí assim por diante, né? Vocês podem ir seguindo a numeração das páginas para fazer as alterações que forem necessárias. Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção de vocês e espero que vocês utilizem bem esse programa.